Olá, boa tarde a toda a comunidade 247. Sem demoras, vou embarcar o nosso querido professor Alisson Mascari. Agora a gente entra ao vivo já, viu, Alisson? Agora é assim, agora o programa já está rodando e a gente faz a nossa entrevista. Tudo bem com você? Que coisa boa. Boa tarde, querido Leonardo Atushi. Boa tarde, a querida Daiane Santos, que está brilhando no Brasil agora. Fico muito feliz ao vê-la mais uma vez. Boa tarde a todas e todos que acompanham a TV 247 e para mais esta entrevista mensal, com muita alegria, querido Leonardo. E uma entrevista mensal que é a primeira semana com o inelegível e inelegível. Eu fiz uma promessa de não falar mais o nome do inelegível, então estou chamando só de inelegível, imbrochável, incomível, tudo aquilo que ele fala, né? Maria Isabel chegou como assinante, Alisson, Francisco Ferdinand, o Ivaldo Guellen e a Helenise Oliveira. Alisson, sempre um prazer recebê-lo aqui na TV 247. Boa tarde, aqui é o Caio Vinícius Barbosa. E eu te pergunto, quer dizer, a gente está vivendo então uma tranquilidade, uma volta à normalidade agora com a saída de cena do personagem que simboliza a extrema-direita? Querido Leonardo, mais uma vez boa tarde a todas e todos. De fato, estamos aqui neste momento com uma espécie de pulso num corpo que levou uma agulhada e então nós tivemos aqui um vazamento que provisoriamente faz com que este corpo se sinta melhor. Então, o que se passa aí com este ex-mandatário nocivo do país é de fato uma notícia alvissareira na medida em que vai se libertando aos poucos a circunstância política brasileira desta figura em específico. No entanto, querido Leonardo e todos, eu quero aqui lembrar que existe uma dificuldade histórica e estrutural em vencer as artimanhas e as estratégias políticas da direita. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. As lutas de esquerda não sabem, via de regra, vencer os horizontes e os homens e pessoas nocivas da direita quando saem do poder. No caso do Brasil, nós tivemos experiências reiteradas de que não existe aprendizado social. As pessoas são tiradas por circunstâncias as mais variadas do poder e, via de regra, não se aprende com o que aconteceu. Quando Collor caiu em 1992, houve uma manifestação popular, inclusive relativamente expressiva, da qual eu participei quando eu estava ainda na escola. Eram os caras pintadas. Fiz, na minha escola, inclusive, manifestação na rua, chegando, enfim, a fazer marcha nesse sentido. Era muito jovem. E naquele momento houve uma mobilização social. Pois bem, quando o Collor caiu, e isto foi uma desgraça, o governo dele foi uma desgraça notável em termos de tragédia para o país, lembremos-nos nós do congelamento de poupanças e de aplicações financeiras que ele engendrou no país. Isto tinha uma certa equivalência econômica, tal qual deixar solta a epidemia de Covid-19 para este outro reacionário que saiu agora na virada do ano da presidência do Brasil. Pois bem, imaginava-se que o Brasil nunca mais voltaria ao mesmo. O Brasil voltou. Então, existe uma força contra qualquer coisa que seja de esquerda, que mobiliza a sociedade, organiza as linhas de poder dentro da sociedade, que faz esta força com que sempre a direita volte com pessoas as mais variadas, representando eventualmente posições, eu diria, de fancaria, posições imbecilizantes, ou então, de vez em quando, posições um pouco mais tidas por formalmente palatáveis, de tal modo que Collor, Fernando Henrique Cardoso, Temer, e este aí, que também não vou dizer o nome, só para ajudar o Leonardo na campanha, Boa, campanha uma boa temporada aí, sem lembrar seu nome, essa gente é o que tem aí para o dia. Podia ser Aécio Neves, podia ser José Serra, e alguém diria assim, mas será que com José Serra não se comeria com talheres à mesa do Palácio do Planalto e, eventualmente, com Aécio Neves se faria churrasco? Enfim, aí a questão
do gosto culinário de cada qual e das dimensões variadas. O fato é que toda essa gente, qualquer um ou uma que vierem à frente, são aqui títeres do capital. Então, no Brasil, nunca houve efetivamente um processo pelo qual a direita, quando cai do poder, vem uma espécie de estrutura de devassa naquilo que foi a corrupção da direita, naquilo que foi o horror social da direita. E por que não há? Porque também não é um problema só do Brasil. Não há uma investigação profunda dos descalabros, porque se investigarem os descalabros, nós descobrimos que a causa disso é a burguesia e é o capital. Então, o capital deixa perder um peão, mas não o tabuleiro do xadrez. De tal modo que caiu hoje aqui um dos peões. Alguém pode dizer, não é um peão, é alguém melhor nessa jogada aí do xadrez. Não importa a qualidade desta peça, o que importa é que o tabuleiro do xadrez é da burguesia e ela não vai deixar jamais investigar a ponto de derrubar o próprio tabuleiro. Então, o que estou dizendo é que, via de regra, quando cai um governo de esquerda, vem uma devassa tamanha, vem um golpe de níveis tão avassaladores, que, via de regra, não sobra pedra sobre pedra. Quando cai alguém de direita, quase nada acontece. Isso é a história do Brasil. Quando cai Vargas, Café Filho tem que ser obrigado a fazer um governo muito de direita. E alguém pode dizer, será que ele queria esse governo ou não? Era a única hipótese ali que a direita permitiu para que Café Filho assumisse o poder, e logo em seguida Juscelino Kubitschek, que não tem nada de pretensão de esquerda, mas como não era a UDN, que era a mãe, enfim, do reacionarismo brasileiro, então até Juscelino Kubitschek tem dificuldade em tomar o poder. Há um golpe aí contínuo para impedir a posse de Juscelino. Ou seja, nada na história do Brasil, quando cai alguém de esquerda, tem uma espécie de caminhada democrática institucional que permite com que a direita faça o seu governo, mas respeite o que foi o governo de esquerda. Ao contrário, quando nós vemos cair alguém de direita, nós vemos uma espécie de quase impotência em poder extrair simplesmente o traço para passar a conta. Então foi assim com a ditadura militar, é assim com o Collor, foi assim com o Fernando Henrique Cardoso, cujos crimes de corrupção do seu governo jamais foram investigados a sério, e inclusive porque a esquerda também não quis naquele momento, é melhor viver em paz, é melhor não ter inimigos, etc. e tal. De tal modo que hoje, tendencialmente, cai essa figura nefasta, ela está aí impedida de disputar eleições, mas nós não fizemos a conta do que foi seu governo e do que foi a movimentação social em torno disso. Militares, a burguesia brasileira, toda a estrutura, inclusive de submissão ao imperialismo estadunidense, nada disso está sendo acertado. De tal modo que, então, a pergunta, temos a comemorar? Sim, porque uma figura extremamente horrível foi parcialmente bloqueada do acesso institucional à capacidade eleitoral. Muito bem, até aqui um ponto que se comemora. Só que comemorar só isto e não entender que existe uma estruturação social por detrás disso é, de novo, deixarmos tudo intacto para, depois de amanhã, vir novamente o reacionarismo, vir a burguesia do Brasil, dar mais um golpe, ganhar, eventualmente sem golpe, e destruir mais uma vez as condições frágeis de democracia ou de institucionalidade que hoje temos no país. Alisson, muito boa a explicação, mas eu queria colocar um ponto. Quando a gente olha, por exemplo, as reações do chamado, entre aspas, mercado ao governo Lula, a gente está entrando numa espécie de quase euforia, né? Valorização da moeda brasileira, alta dos índices de bolsas de valores, queda da inflação, aumento das perspectivas de crescimento. O IPEA, por exemplo, acabou de divulgar uma projeção melhor de crescimento para a economia brasileira e de queda da inflação. Será que a gente não está consolidando novamente uma coisa que eu acho que a gente até já falou aqui, a ideia de que o presidente Lula é o melhor gestor do capitalismo brasileiro e ele pode quase que reconstruir uma certa paz na nossa sociedade? Em 2010, quando Lula deixou o seu segundo mandato e legou o governo a Dilma Rousseff, Lula estava com níveis de aprovação altíssimos. E Lula era benquisto, inclusive no contexto, eu diria, de uma certa dinâmica econômica da burguesia do Brasil padrão. Então, o que eu quero dizer com isso é que o comerciante, o pequeno industrial, o construtor,
viviam a sua vida e não consideravam que este governo fosse ruim, pelo contrário. O Lula enfrentou a marolinha, disse que seria uma marolinha a crise do capitalismo mundial, e mais ou menos assim o fez. Guido Mantega estava aí com todo o engendramento econômico bastante, eu diria, de horizonte, com algum grau de desenvolvimentismo. Pois bem, estávamos numa condição como estamos hoje. Não diria como estamos, ainda não estamos lá. Mas o que quero dizer é que, de alguma maneira, o que temos é uma certa forma de organização econômica naquele momento, na qual, efetivamente, não estávamos em águas ruins. E todo o golpe foi gestado nestas melhores águas. Então, inclusive, com a burguesia brasileira, algumas de suas frações gostando do presidente Lula, considerando um governante apto a fazer o crescimento da burguesia do Brasil, mesmo assim o golpe foi engendrado. Nós não podemos esquecer que isto que explode em 2013, 14, 15 e que engendra o impeachment em 2016, já estava como mensalão. Então, o Lula administrava de uma maneira relativamente eficiente para a burguesia o capitalismo do Brasil. Mesmo assim, a burguesia do Brasil não quer Lula. Então, esta euforia que se passa hoje no Brasil, eu diria que é uma euforia que é um ajuste que se deve, na verdade, a um ajuste de uma tamanha infâmia intelectiva da burguesia brasileira e estadunidense e internacional, que não faz esta burguesia entender, não permite a esta burguesia entender que efetivamente Lula é melhor para o capital do que esta figura nociva que saiu agora de dezembro para janeiro. Este ajuste é uma espécie de choque de alguém que é muito obtuso, de um mercado financeiro, de uns setores da imprensa econômica que são tão esdrúxulamente limitados para imaginar que Lula destruiria a burguesia brasileira ou algo assim. Tanto quanto há setores que imaginavam que Lula ia fechar a igreja, que o Lula ia implantar qualquer coisa. Essas pessoas passam a perceber que não. Então, eu diria que o primeiro movimento é uma espécie de alívio e de um ajuste das suas próprias narrativas. Então, o que está se passando agora é o ajuste da narrativa. Olha, não era como pensávamos. Não é o comunismo, né? Não é o comunismo, vamos dizer assim. Não é o comunismo, etc. e tal. Daqui a pouco, na hora que bate alguma coisa no calo do capital, tudo está preparado novamente para este que hoje é bom, amanhã ser péssimo. Então, não há o que agrade o capital. Não há o que agrade, inclusive, estes setores que são a manifestação da ideologia do capital, como esta imprensa empresarial, esses meios de comunicação de massa, muito ligados ao capital, e seus intérpretes econômicos, esses alquimistas aí, no sentido de inventar, tirar ouro de pedra, que são arautos do liberalismo, do neoliberalismo. Não há o que agrade essa gente. Então, não se pode imaginar que um governo que venha à esquerda tenha a capacidade de andar em águas plácidas e a direita sempre gostará dele. Eu diria que hoje esta euforia é porque era tão negativa a leitura de mundo, enfim, viria o comunismo, viria qualquer coisa dessa, que eventualmente se percebendo que esse governo é tão friendly à direita econômica quanto não se esperava, então, a partir daí tem uma espécie de pequeno ajuste. Agora, volto a dizer, quando é que será a dobra da esquina? Quando é que o Lula, eventualmente fazendo alguma ação que incomode a burguesia do Brasil e dos Estados Unidos, ele faz com que esse jogo vire? Existem hipóteses. Quando a burguesia agrária brasileira, quando os latifundiários do Brasil começarem a se incomodar com uma certa dosagem da regulação econômica do Brasil, pela qual o dólar não lhes dá lucros estratosféricos, tão estratosféricos quanto estavam recebendo. É uma hipótese muito rápida de fazer com que este jogo se acabe em 2 minutos, porque até agora a burguesia oligárquica agrária do Brasil, querido Leonardo, não me parece que está engolindo o governo do presidente Lula. Ele não foi à AgriShow em Ribeirão Preto, o ministro da Agricultura, que é de direita, não foi à AgriShow, preferiram que esta figura nefasta fosse por lá, sei lá, andar de bicicleta, sei lá o quê. Então, efetivamente, esse setor não desceu ainda o que estava por aí na sua estruturação. Eu não sei qual é a prova dos 9 ainda do mercado financeiro, porque, querido Leonardo, ainda temos aí uma tensão cuja atribuição
de méritos e desméritos se dá na conta de Roberto Campos Neto. Na hora em que o governo for totalmente na leitura da política econômica, na gestão da política econômica, na responsabilidade do próprio governo Lula, então, nesse momento, eu não sei qual é a estratégia de medo ou de histeria do mercado financeiro. Por enquanto, ainda não explodiu, porque mais ou menos está lá uma peça fundamental do próprio mercado financeiro no Banco Central. Na hora que ele sai, um dia ele sai, o que vai ser daí? Será que volta uma histeria em nível profundo? Será que volta aí uma espécie de alarmismo econômico em nível profundo? Não foi testado. Então, eu diria que o setor agrário continua anti-lulista. O setor financeiro está em stand-by. Eu diria que ele está em pause, porque para ele o governo ainda não começou na tacada principal da política econômico-financeira. Quais são os setores eufóricos, Leonardo? São aqueles que efetivamente têm a capilaridade do dia a dia que a gente vê, eventualmente comércio e indústria. Então, é a senhora do Magazine Luiza, é alguém que vai reindustrializar o Brasil, esse nosso filho do José Alencar, presidente da Fiesp, que vai produzir roupinhas para uma empresa da China, e etc, etc, etc. É para essa gente, efetivamente, essa gente eu diria que oxigena a economia capitalista do dia a dia. É quem aluga uma loja, é quem bota uma barraquinha, é quem contrata um cara do marketing para fazer uma propaganda, um logotipo da sua empresa. Para essa gente, sim, eu diria que é um momento eufórico. Só que os dois grandes testes de um país desgraçado economicamente, que depende só de latifúndio, de monocultura exportadora, de minérios, é o mesmo bloco, anti-industrial e de mercado financeiro, os testes, a prova dos 9 desses dois setores, não vieram ainda no plano interno. Que dirá, então, em termos de burguesia, no dia em que o Lula, mediante, inclusive, a presidenta Dilma Rousseff e o acordo com os BRICS, resolver coisas como tirar um pouco o pé, um pouco mais ainda do dólar e passar a uma cesta de moedas com o yuan, enfim, com a estrutura econômica chinesa e, eventualmente, fazer o Banco dos BRICS ter um grande impacto e não só um médio impacto. Eu não sei como é que a burguesia do Brasil e dos Estados Unidos se comportará em face de tudo isso. Então, eu diria que essa euforia de agora é porque, efetivamente, eles erram tanto com a leitura ideológica deles que eles achavam que talvez o Lula fosse mesmo comunista. Mas isso é um absurdo tamanho, eu diria que é uma cegueira ideológica tamanha, que, eventualmente, isto é uma espécie de imaginação de que o mundo ia acabar e o mundo não acabou. A música do Assis Valente, cantada aí pela Carmen Miranda, enfim, anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar e o mundo não acabou, enfim. Então, efetivamente, é uma espécie de coisa como tal. É só isso. O Vilberto está colocando, o problema da burguesia brasileira é querer manter o Brasil uma terra de exploração e enriquecimento pessoal e não uma terra de desenvolvimento. Eu quero trazer duas notícias aqui, Alisson, que tem a ver com coisas que você acaba de mencionar, né? A gente recebeu essa informação do governo e a gente construiu uma matéria nessa linha. O BNDES está garantindo 50 bilhões para o agro em 2023, é 50% a mais do que no ano passado. Então, é uma maneira de tentar, na verdade, reconstruir as pontes com os ruralistas, ainda que a rentabilidade do agro caia com a valorização da moeda brasileira, né? E você mencionou o setor financeiro em stand-by, né? Tem a informação de que a Faria Lima vetou especulações sobre candidatura presidencial de Michele Bolsonaro. Os banqueiros, financistas, não querem mais uma aventura com figuras tão desqualificadas como as que vêm dessa família, né? Então, talvez o agro bancasse uma candidatura a Michele Bolsonaro. O setor financeiro, não. E o governo Lula vem tentando reconstruir essas pontes. Você não enxerga a perspectiva de que, em algum momento, quer dizer, como o governo Lula faz uma transição suave, de que o pessoal baixa as armas e, eventualmente, conclua que, não, de fato, o Lula é o melhor gestor dessa nossa economia? Lula e equipe? Não, querido Leonardo. Quando se deu a hecatombe neoliberal de Collor, o tampão de tudo isso foi Itamar Franco. E muita gente fala Itamar, nacionalista, porque quis retomar o Fusca. Enfim, Itamar privatizou por tonelada metade das coisas que importavam no Brasil. Então, na prática, é um governo neoliberal. Só que, depois da hecatombe de Collor, quem
foi a aposta da burguesia, não foi uma figura com jet ski, que andava com PC Farias e que tinha enfim, esse ambiente que tinha esta figura, Rosane Collor e coisas mais. Não foi esse perfil de gente que ia lá ouvir músicas de muito baixo nível no Palácio da Alvorada e coisas mais. A aposta foi em alguém que foi, de alguma maneira, uma espécie de líder capaz de levar o neoliberalismo ao auge e sem o custo desta tosquice de Collor de Mello, porque é bom que se lembre, querido Leonardo, também Itamar Franco era considerado relativamente tosco. Itamar Franco está, para o momento de hoje, como Michel Temer. Era alguém que tinha modos no sentido de que sabia conversar com alguém, enfim, não era um engenheiro, um homem que foi prefeito de Juiz de Fora, enfim, tinha tratos. Mas também era, naquele tempo, talvez o Leonardo lembre, naquele tempo ele organizou no seu governo o que se chamava de República de Juiz de Fora, ou República do Pão de Queijo, enfim. Então ele pegou o amigo dele para ser chefe da Casa Civil, pegou um outro amigo para ser ministro de não sei o que mais. Era um governo caseiro, era uma prefeitura de Juiz de Fora levada a governar o Brasil. Então era uma pessoa relativamente limitada, nos termos como foi de Michel Temer. Enfim, era alguém aí que até sabia comer com talher, mas efetivamente pegou lá, assim, Gedel Vieira Lima e gente assim, e fez um governo. Então, esta figura que saiu agora no final do ano equivale a Collor, no sentido de muito entusiasmo, o povão gostava, porque ele ia combater o comunismo, e etc e tal, enfim, coisas mais. Só que o grande rei desta condução do neoliberalismo foi Fernando Henrique Cardoso, que é alguém que, para os termos de um trato social, ia à Sorbonne e falava em francês, como um dire um francês, e ele ia flanar em Paris. Pois bem, uma figura como esta, que fez, inclusive, um discurso na Assembleia Nacional Francesa em francês, uma figura como tal, é uma figura que, para a direita do Brasil, pavimenta muito melhor a destruição econômica nacional. Então, por este movimento, o próximo líder da direita do Brasil é alguém à lá Fernando Henrique Cardoso, porque nós estamos no rescaldo de Temer e dessa figura que agora saiu, e não dá para repetir essa peça duas vezes. O que não quer dizer que ela não volte a se repetir, só que ela tem que ser intercalada com alguém que destrua as condições econômicas do Brasil de modo dito impávido e civilizado. Então, por esta própria movimentação, não dá para repetir muitas vezes uma peça desgraçada. Tem que vir aí uma peça mais apta à demanda neoliberal. Então, o próximo cavalo de batalha da direita não é, de fato, nem esta figura que foi o presidente do Brasil, nem a sua mulher. É alguém que, até hoje, talvez nós não estejamos aqui percebendo direito quem possa ser. É alguma figura que vem do nada, tanto quanto o Fernando Henrique Cardoso só foi uma aposta pensável um ano antes da eleição dele próprio, porque até então ele era uma linha B da política paulista, que um grande líder do PSDB era Mário Covas. Não, vamos falar sobre isso, porque, assim, quer dizer, pelo que você fala, então, quer dizer, o que vai se buscar é uma direita civilizada, né? Inclusive, o Estado de São Paulo escreveu um editorial nessa direção. Antes, agradeço aqui a Fátima Salles, o Geraldo Pedro, talvez Alexandre de Moraes, né? Mas quando a gente fala, então, em direita civilizada, não parece ser o Tarcísio de Freitas, que fica quebrando martelo na Bolsa, não parece ser o Romeu Zema, que tem preconceito explícito contra as regiões Norte e Nordeste, e não parece ser alguém da família Bolsonaro. Surgiu essa colocação aqui do Alexandre de Moraes, e alguém fala, pode ser o Eduardo Leite, pode ser o Rodrigo Pacheco, a questão é ter voto. Eu vou te fazer uma provocação. E se for alguém da própria Frente Ampla? Não pode ser, por exemplo, o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda? Sim, pode ser Alckmin, pode ser uma série podem ser vários elementos da própria estruturação desta frente ampla, porque no final das contas, esse governo economicamente não é de esquerda, é um governo que administra o capital e, claro, qualquer coisa em face da hecatombe do que foi Paulo Guedes e esses ministros aí de Temer, qualquer coisa parece à esquerda, porque de fato, enfim, tem investimento em Minha Casa Minha Vida, enfim, a Caixa Federal volta a investir no pobre, enfim, mas isso tecnicamente não é um governo de esquerda no nível de uma leitura de
transformação das estruturações econômicas. Isso é um governo à esquerda da direita. Leonardo é coautor de um livro comigo, Leonardo. Outro dia, a gente lançou esse livro, que é um livro Brasil sob escombros, da Boitempo, organizado por Juliana Magalhães, Luiz Felipe Osório, meus orientandos. E no texto que fecha esse livro, que é meu, eu digo por lá, a política econômica do Brasil, ela estava até o final do ano na margem direita do neoliberalismo. Com muito esforço, ela virá para a margem esquerda do neoliberalismo. Que é isto? É nenhuma retomada de estatal privatizada, é nenhuma reforma agrária substancial, é nenhum chacoalhar econômico fundamental no Brasil, mas, efetivamente, é investimento em Minha Casa Minha Vida, microcrédito, uma série de pontualidades aí que levam a economia da margem direita para a margem esquerda, se acontecer. Ora, ainda que leve para a margem esquerda, isto é a administração do capital, como está. Então, eu diria que existem muitas pessoas nesse contexto. E, na verdade, é uma questão não apenas de bons nomes ou de péssimos nomes, mas uma questão de ocasião. Maquiavel, quem quiser ler mais sobre Renascimento e Maquiavel, é o meu livro de filosofia do direito. Enfim, tem lá um capítulo inteiro sobre essa gente. Maquiavel dizia por lá, a estruturação do poder não é só a capacidade de alguém, porque capacidade para privatizar, tem muita gente com essa capacidade. Até o governador do estado onde o Leonardo nasceu, que é Minas Gerais. Você nasceu em Minas ou Brasília, Leonardo? Não, nasci em Brasília, mas mas morou de Minas há muito tempo. Um governador que fala, eu ouvo, alguém dirá assim, ele não é capaz de privatizar. Claro que ele é, porque jamais ele escreverá os documentos de privatização. É alguém que escreve por ele, só para dizer, eu vou privatizar. Ele pode dizer isto, eu ouvo a voz da rua e ela manda... para que me privatize, seria uma frase assim que sairia aí, ele faz isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Maquiavel já dizia, não adianta só a capacidade, tem que ver também a circunstância. Como é que serão essas circunstâncias? A gente não sabe o que será daqui 2, 3 anos do país, daqui 5 anos do país, 7. Então, as circunstâncias revelam nomes, novos nomes, velhos nomes voltam. Então, não dá sequer para a gente imaginar hoje. E mais uma coisa, querido Leonardo, a direita tem os meios de comunicação de massa, a direita tem as igrejas, a direita tem os empresários, as associações comerciais e industriais de norte a sul do Brasil. Então, qualquer figura que a direita escolha arranca com 35% a 40% dos votos. Tanto é que essa figura nociva, ela teve 49% dos votos, então qualquer um pode arrancar de um ponto muito bom a ponto de poder ganhar uma eleição. Mas e se, né, na verdade, o candidato da Frente Ampla vier a ampliar a composição com a direita, que é o que a gente está mencionando, né? Porque eu vejo assim, quer dizer, Alisson, uma certa dificuldade para reciclar o antipetismo, porque muitas coisas ficaram desmoralizadas. Você vê, o Lula vai implantar o comunismo, o Lula vai fazer isso. Né? Até agora o Lula está baixando a inflação, está fazendo coisas boas, né? Mas saiu uma pesquisa Datafolha no fim de semana, que até me contradiz, que diz que 52% dos brasileiros têm medo do comunismo. Eu atribuo esse medo, esse resultado da pesquisa, à maré de ignorância que se espalhou pelo país, né? E fomentada pela mídia, pelo bolsonarismo de uma maneira geral. Você não acha que o governo, vamos dizer assim, mostrando bons resultados, ele não pode enfraquecer a ignorância, o preconceito, essa ideologia que está sendo... A ideologia que foi espalhada pela sociedade nos últimos anos? Anti-esquerda? Não, querido Leonardo, porque a estrutura da ideologia ela não depende de resultados econômicos governamentais. Ela se faz, Althusser, o grande filósofo da segunda metade do século XX, ele descobriu algo notável. A ideologia se faz por aparelhagem e não por eventual bom sentimento econômico que um governo dê. De tal modo que nenhuma peça foi mudada no Brasil nos últimos anos, em nível de aparelhagem ideológica. Então, quem fala que comunismo é uma palavra ruim, é um aparelho ideológico. E para esse aparelho ideológico, pouco importa se o cara tem um carro ou não tem um carro. Então, o que eu quero dizer com isto é, de onde veio o povão inteiro, 52% dessa massa do povão inteiro, por que mais da metade tem medo do comunismo? Porque a palavra comunismo, ela é narrável às pessoas com a seguinte entonação, comunismo. Sendo que se ela fosse narrada assim, comunismo,
tudo é comum a todas e todos nós. Quando eu falo comunismo desse jeito, as pessoas escutam e falam, puxa vida, e o contrário disso é capitalismo. Um tem capital, o resto vai trabalhar a vida inteira explorado por aquele. Olhem a entonação de voz, ela é tudo nesse caso. É o jeito pelo qual eu falo uma palavra e falo outra. Então, o que eu estou dizendo é que os aparelhos ideológicos, eles falam comunismo, é preciso vencer o comunismo. Isso vai entrando no ouvido das pessoas de ponta a ponta. E nós já estamos aqui na sexta geração de brasileiras e brasileiros que escutam que o comunismo é um nocivo. Porque em 1964 era uma marcha da tradição família e propriedade contra o comunismo. Então, quem hoje aí tem um avô ou um bisavô daquele tempo, esse sujeito há de falar para o neto, o comunismo tem que acabar, porque o comunismo é do mal, o comunismo é contra a família. Então, observem que essas loucuras vão passando de geração a geração. E, para isso, pouco importa tecnicamente um bom resultado econômico de um país. Porque se o bom resultado econômico vem e a luta ideológica não vem, tudo o que veio no Brasil por causa de Lula será atribuído a Deus. Então, se alguém trocar o carro, é Deus quem trocou. Se alguém conseguir um emprego e passou os anos anteriores desempregado, não é razão do Lula, é razão de que Deus ajudou e ele fez um voto tal e qual e pagou um dízimo e qualquer coisa assim. Então a aparelhagem ideológica ela está intocada, ela está totalmente mantida. Aqui é o problema fundamental, querido Leonardo. Como a esquerda do Brasil não consegue romper com esta ideologia do capital, ela não consegue dar nada em combate a esse horizonte, porque o dia em que a esquerda do Brasil se levantar para combater a ideologia do capital, esta esquerda não é essa que está aí no governo administrando o capital. Ela tem que passar um traço no chão. Como ela não quer passar um traço no chão, ela é refém da ideologia do capital. Ela não pode falar contra essa ideologia e, ao mesmo tempo, ela espera que os seus bons resultados ajudem para alguma coisa. O povão, a interpretação de mundo de um brasileiro, de um estadunidense, é uma interpretação avassaladoramente teológica. O iluminismo do século XVIII só serve para frações culturais do Brasil e dos Estados Unidos. É uma gente nos Estados Unidos de Nova York, ou dali das adjacências, ou de Seattle, lá do outro lado dos Estados Unidos, só para isso. O resto é Bible Belt, é o cinturão da Bíblia. Então, o que estou dizendo é que aqui também no Brasil, tirando a bolha de São Paulo, a bolha do Rio de Janeiro, mais umas bolhazinhas por algumas capitais e algumas cidades um pouco maiores, o resto é cinturão da Bíblia, em termos de explicação ideológica de mundo. Como a gente não ataca nada disso, como a gente não tem voz e vontade para dizer capitalismo é um horror, comunismo é uma coisa lindíssima, a gente não consegue desmobilizar esse quadro. Então, é mais uma geração perdida, porque nós deveríamos, querido Leonardo, aproveitar o ensejo de que a gente saiu de uma pandemia, de um governo desgraçado, que matou não sei quantos mil brasileiros, se duvidar milhões, que fez o povo passar fome. Paulo Guedes desgraçou a sociedade brasileira e o pobre, e a gente devia aproveitar esse período de bonança para acoplar isto numa decisiva batalha ideológica. Mas como não faz nenhuma batalha ideológica, essa bonança amanhã será explicada por razões como vamos lá, porque não é só o nível daquilo que explica para o povão. Como é que explica para a classe média e para a burguesia do Brasil, que é tão idiota quanto qualquer outra fração da classe brasileira? Explica assim: toda vez que um governo de esquerda vem e melhora um pouco a economia, a causa é que o governo desgraçadamente neoliberal anterior teria sanado as contas, teria feito mudanças institucionais que permitiram que depois viesse a esquerda e ganhasse isso. Então, a glória do Lula 1, do Lula 2 e da Dilma não é deles. A glória é do Fernando Henrique Cardoso. De tal modo que a glória do Lula 3 é devida a Temer e essa outra figura nefasta que governou em sequência. Então, para a própria estrutura do capital, enfim, para essa gente, querido Leonardo, que lê eventualmente o valor econômico e coisas assim, a explicação não é Jesus na causa, a explicação é as condições estruturais do liberalismo foram garantidas por Paulo Guedes, de tal modo que vem agora esse governo e colhe a semente que o outro gestor. É o contrário, é radicalmente o contrário. Esse governo, ele organiza aqui uma outra estrutura, aquela lá, semeando pedra, só sai pedra nessa semeadura. Então, o que estou dizendo é que, efetivamente, nós não temos discursividade econômica. E para o povão, nós não temos a discursividade ideológica do combate ao capitalismo. É por isso que morre na praia, porque, efetivamente, o povo só escuta que o comunismo é muito ruim. E pior, agora eu quero falar a você, minha companheira e meu companheiro, que estão me acompanhando aqui nesse minuto.
E aí vem a esquerda, desgraçadamente anticomunista, desgraçadamente antissocialista, porque boa parte da esquerda é antissocialista. Essa esquerda que é liberal, no final das contas, diz assim: não, onde já se viu achar que o Brasil está indo para o comunismo porque o comunismo é nocivo, nós queremos um capitalismo inclusivo. Então a esquerda também não ajuda a desmistificar uma luta pela transformação social, econômica do modo de produção, porque ela é a primeira a dizer: eu não vou fazer isso. Então as pessoas vêm, inclusive de esquerda, para falar: não, eu defendo só um capitalismo inclusivo. Então, observemos nós, não tem quem defenda, no final das contas, um horizonte de abertura ideológica. E não adianta dizer assim: ah, você está com muita raiva do comunismo, onde já se viu, o Brasil não será comunista. Tem que dizer: você tem que começar a desejar o comunismo. É isso mesmo, enfim, é jogar o jogo ideológico em nível muito alto. Não dá para falar o não simplesmente da ideologia dos outros, é preciso falar o sim de um horizonte de transformação social. Então, eu diria, Leonardo, que é fundamental tudo que vier de bonança econômica a partir de agora tem que ter luta ideológica plena, senão a gente não ganha nada. Não, muito bom. O Rodrigo pergunta como traçar essa linha no chão, e a Zilda Araújo fala assim: a subjetividade, o sentido da vida está sendo alimentada e formada, de um lado, pelo neopentecostalismo e de outro, pelas escolas militares. Futuro trágico, né? Física e matemática, que está sempre aqui com a gente, fala: tem muita gente de esquerda que não gosta de que Lula fale em comunismo ou socialismo. Na verdade, muita gente vê: ah, não, veja bem, é uma social-democracia, né? Mas, Alisson, no Foro de São Paulo, o Lula fez um discurso e falou: olha, não tenhamos vergonha se a gente for se viermos a ser chamados de comunistas, é para ter orgulho. De vez em quando ele faz essas falas, né? Falou sobre democracia, e a imprensa burguesa cai matando quando ele vamos dizer assim, quer dizer, quando ele dá uma pequena escorregada para os parâmetros dessa imprensa. Como é que você avaliou as posições do presidente no Foro de São Paulo? Eu vou pegar, inclusive, Leonardo, a sua levantada de bola para cortar diretamente. A imprensa tradicional, esta empresarial, ela fica toda empolvorosa se o presidente Lula fala alguma coisa de socialismo ou comunismo. Aí eu vou chegar ao zero, que é a grande descoberta da materialidade científica da ideologia. A ideologia vem por aparelhos. Então, os aparelhos ideológicos do capital ficam empolvorosos se o Lula falar de socialismo. Qual é o nosso erro, então? É exatamente o Brasil 247 não ser o aparelho ideológico mais predominante do Brasil. Porque se eu estou aqui com o Leonardo, 3 da tarde, falando, 3 e tanto da tarde, e eu tenho todos os megafones do Brasil, o senhor Manuel da Padaria, que torce para Portugueses de Esportes ou para o Vasco da Gama, dependendo do estado onde ele está, este senhor se liga 13h40 na televisão, na TV 247, escuta Alisson Mascaro falando para Leonardo Atush, que é uma vergonha alguém que não gosta do comunismo. Tem um sujeito lá, coitadinho, comendo um pastel na padaria do seu Manuel e falar comunismo. O cara para e escuta. Agora, quando é que alguém vai me escutar numa padaria nesta circunstância agora? Difícil. Se alguém conhecer uma padaria que fica transmitindo TV 247 24 horas por dia, comunique aqui, nesta ocasião, que a gente vai nessa padaria comer pastéis de nata e pastéis de Belém, vai agradecer ao seu proprietário. Mas é difícil que isso aconteça. Então, o que eu estou dizendo sempre é o cachorro correndo atrás do rabo. A imprensa não deixa o Lula falar de comunismo, porque se o Lula fala de socialismo, ela cai em cima. Então tem um problema enorme aí. E qual é o problema? Somos reféns dessa imprensa. Qual é a grande questão? Destravar esse jogo ideológico. Vamos lá. A Faria Lima é contra o socialismo. E como é que a gente fica sabendo do noticiário econômico? Mediante esses setores aí econômicos da própria direita. Então, são os jornais da direita. O Leonardo é daquele tempo, inclusive, que tinha jornal de papel, que era Gazeta Mercantil. Eu, no meu tempo quando eu era um jovem advogado, abri meu escritório, Leonardo, eu fazia questão de ter toda manhã na minha mesa do escritório Gazeta Mercantil, Valor Econômico, que eram jornais pelos quais se entendia a economia do Brasil. Eu acho que a Gazeta acabou faz muito tempo, o Valor Econômico está aí periclitando, mas entenda o que estou dizendo. A gente ainda se torna refém desse movimento. Cadê o nosso ambiente de leitura econômica? Cadê os nossos setores? Então, eu volto a dizer, se em 1 ano, 2, não tivermos massivo investimento em aparelho ideológico, vai ser esse jogo a vida inteira, porque a vida inteira a gente vai dizer, a direita não deixa a esquerda falar de socialismo. Sim, e onde está o meu aparelho ideológico para poder falar nesse sentido? Aonde está o investimento pesado
em universidades públicas no Brasil no prazo de um ano. Eu acabar com este jogo que é refém dessas maquininhas de faculdade privada que formam um aluno de ADM, de economia e de contabilidade, para sair repetindo que nem um papagaio, Paulo Guedes. Eu preciso quebrar isso, porque o menino que está aí no interior do Brasil, em Goiás ou no Mato Grosso, ele vai aprender ADM na escola para ser trabalhador lá da contabilidade da indústria do agro. Esse menino, ele sai falando em meritocracia, ele sai falando em dimensões tais e quais. Então, além de aprender partida dobrada em contabilidade, ele vai aprender toda a ideologia do Paulo Guedes. Eu precisava quebrar isso. Eu precisava que ele estivesse numa faculdade pública, lá no interior de Goiás, e ele escutasse um horizonte econômico que o levasse a ter dúvida dessa dimensão de meritocracia. Só que na faculdade privada ele jamais vai acontecer. Nós já estamos chegando para o 6º mês de governo, não tem nenhum movimento de mudança estrutural da educação no Brasil, não tem nenhum movimento de mudança estrutural dos aparelhos ideológicos de massa. O que eu quero dizer é o seguinte, melhoramos um pouquinho? Sim, mas se a gente ficar na base do pouquinho, a gente está perdendo de muito. Então, enquanto, volto a falar, a Tuxi e eu não falarmos para concorrer com toda a imprensa majestosa do Brasil, essa aí que está aí dominando, enquanto a gente não estiver falando na padaria do seu Joaquim, a gente não está perdendo de goleada. A gente precisa, em 6 meses, um ano, ter essa pressa histórica, porque senão tudo que vier depois de carrinho chinês elétrico barato, o cara foi comprar, é Deus quem deu para ele, e não foi. Pode vir o carro elétrico da Bahia, trazido por 2 governos do PT, e foi Deus, né? Fernando Camilo, por que os partidos revolucionários não conseguem ter êxito na disputa e na adesão das massas ao projeto revolucionário? Qual o problema e a solução? O Alisson falava sobre isso, já te devolvo, Alisson, que é o tema da ideologia, né? E a Roseli Gonçalves, lá de Bremen, na Alemanha, fala assim para a gente, dentro desse capitalismo inclusivo, a teologia da prosperidade se cria, porque a ideia de sucesso será sempre ligada ao acúmulo contínuo de capital. Mas aí eu acho que a gente chega no paradigma da sociedade mesmo, né? Quer dizer que a medida do sucesso é o seu acúmulo de capital. E não, por exemplo, as pessoas vivem muito pouco, na verdade, os bens públicos. Por isso que eu achei uma notícia fantástica, Alisson. Você que é do interior de São Paulo, mas frequenta muito a cidade de São Paulo. Moro em São Paulo, fui do interior, né? Nasci no interior. Então, eu achei tão simbólico, né? Simbólica a notícia de que o Jockey Club de São Paulo pode virar um parque municipal numa das áreas mais... Tomara que não seja um projeto ali para depois cercar pela especulação imobiliária. O Jockey Club, né, do turf, o esporte elitista, que quase ninguém acompanha no Brasil, tem uma área que deve ter sido doada pela prefeitura no passado, não paga IPTU há muitos anos, 450 milhões em dívida, e agora esse jockey pode ter uma destinação pública para virar um parque público, né? Ou seja, seria muito bom se as pessoas começassem a enxergar a qualidade de vida no usufruto de bens públicos e não no acúmulo de capital privado, que é o que a Roseli acabou de falar. Então, não sei se acompanhou essa notícia do Jockey, eu achei muito interessante nessa semana. Sim, querido Leonardo, nestes anos, quando o PT esteve fora do poder, e uma desgraça sucedeu a outra aí, né, em termos políticos do Brasil, muita gente do próprio Partido dos Trabalhadores, de outros partidos de esquerda, que me acompanham, muita gente, inclusive, da cúpula desses partidos, muito entusiasmada, inclusive, com este horizonte de perceber que existe um problema estrutural, revelava uma espécie de angústia que também inferia uma certa urgência de mexer com as estruturas do país. Nesta temporada da pandemia, eu tive a ocasião de desenvolver de modo muito mais aberto este horizonte de fazer uma mobilização socialista nos bairros, o que eu denominei de centros socialistas. Hoje, pelo Brasil, existem vários. O deputado Glauber Braga, no Rio de Janeiro, para quem eu mando um abraço, se entusiasmou com essa ideia. Muita gente pelo Brasil se entusiasmou com essa ideia. Pois bem, olhem como é que a gente anda perdendo tempo. Nós estamos efetivamente num quadro no qual nós deveríamos catapultar uma espécie de convivência coletiva nas bases de cultura, de forja política, de forja ideológica crítica, e nós não estamos fazendo isso. Efetivamente, nós estamos administrando o dia a dia, e há uma urgência fundamental. Certos instrumentos deveriam ser uma espécie de atacado, de tiro de canhão para avançar com esse quadro.
Eu dou exemplo, querido Leonardo, porque me perguntam, me dê um exemplo. Outro dia me perguntaram o que a gente podia fazer, porque a gente não está fazendo nada e o que a gente podia fazer. Em anos passados de governos petistas, Lula e Dilma, resolveram turbinar os institutos federais. Então, investiram massivamente em institutos federais, de tal modo que cidades médias, até mesmo pequenas, tiveram institutos federais, que são órgãos de ensino superior públicos. Tecnicamente, nós não temos condição em um ano ou dois de criar uma universidade pública no Brasil em toda cidade onde haja uma faculdade privada, porque não tem dinheiro para isso na estrutura atual do Brasil, porque tecnicamente todo o ensino do país deveria ser público, mas isso é uma caminhada que é um processo. Mas muito bem, a gente não tem dinheiro para colocar uma universidade privada numa cidade, uma universidade pública, numa cidade de 30 mil habitantes. Em uma tem, em todas as 30 mil não tem. Então, o Instituto Federal é uma espécie de implantação institucional dentro de um espaço, eu diria, com menos recursos do que uma universidade. Pois bem, o Leonardo sabe disso, eu estou fazendo uma turnê no Brasil de lançamento dos meus livros, inclusive o Crítica do Fascismo, é o livro que eu estou lançando aí de norte a sul do Brasil. Eu acabei de chegar de Maringá, um abraço aí para Maringá, estive em Ilhéus e Itabuna, na Bahia, e norte a sul do Brasil, estou andando por aí. Então, o que eu quero dizer é que toda vez que eu chego numa cidade pequena e média, eu pergunto para o pessoal, e aí, como é que anda a esquerda e tal? O pessoal fala, olha, a esquerda está muito... Se não fosse um Instituto Federal e coisa assim, a universidade pública, a gente não tinha nem uma molecada de esquerda. Então, o que eu estou dizendo é que existem alguns espaços para os quais a gente tem uma abertura de porta, inclusive para esse interiorzão agrário do Brasil, onde tem muito pouco de convivência crítica. Agora, tudo isso é uma experiência do passado e mais ou menos tem que passar no vestibular, ser matriculado para aprender isso. Aonde está o equivalente ao centro socialista, que é essa ideia que eu tenho desenvolvido há anos, na forma de uma espécie de teatro, ágora, praça cultural, uma em cada cidade do Brasil. Nós deveríamos ter isto com, inclusive, professores de teatro, música erudita e literatura, etc. e tal, concursados, como são os do Instituto Federal. De tal modo que um cara acabou um mestrado, uma menina acabou um mestrado em artes no Rio de Janeiro, não tem emprego, ela vai prestar um concurso lá em Marabá, no Pará, vai passar, vai ter um salário bom e vai levar cultura progressista para lá. Agora, cadê esse movimento? Esse movimento não tem. E volto a falar, esse movimento, inclusive, me ajudaria, nos ajudaria, ainda que eu saiba que isso será uma movimentação do capital. Então, isso até incentivaria a construtora lá de Marabá a participar de uma licitação, a fazer um teatro, a construir uma praça pública, uma oficina de artes e de música, etc, etc, etc. Não podemos apenas chorar esta lógica desgraçada que diz assim, o sertanejo universitário é de direita, ele é reacionário. Tá, mas aonde que eu vou convocar Tom Jobim, ou Villa-Lobos, ou Camargo Guarnieri, ou Mahler, ou Khachaturian, para alguém de Marabá? Não adianta eu esperar que ele, por conta própria, digite no Google Khachaturian, que todos aqui deviam escutar, o maior músico comunista de todos os tempos, a pessoa não sabe nem soletrar. Khachaturan, o grande músico comunista. Eu já estou, inclusive, incentivando vocês para depois vocês poderem esnobar com os outros. Vocês não conhecem Khachaturian, então vocês já podem esnobar a partir daí. O que eu estou dizendo, senhoras e senhores, é que eu preciso de aparelho para chegar lá. Em um ano, querido Leonardo, devia juntar Ministério da Educação, Ministério da Cultura e uma série de outras dimensões e ter, em cidades médias, grandes aparelhos culturais. Agora, não dá para simplesmente ficar refletindo sobre a Lei Rouanet ou refletindo, então, sobre a reforma do ensino médio, porque tinha que ser para ontem a reforma do ensino médio e para amanhã ao estabelecimento de um horizonte cultural crítico no Brasil. Cadê a pressa e a urgência disso? Não tem. A gente está indo aqui muito, eu diria, nos escombros do que foi, chorando do que foi e perguntando como é que vai reformar o ensino médio. Isso já devia ter sido reformado de tacada inicial. A cultura já devia ter sido organizada de tal modo que a partir de agora é ataque. A gente está ainda na defesa. A gente está na defesa. O Kelly está dizendo, não conhecia palmas para o Alisson, o resgate da base deve se dar pela aglutinação nos bairros, comunidades, associações, grupos de jovens, né? O João Manuel pergunta quando você vai a Belo Horizonte. O Cesares dizendo maravilhoso ouvir o Alisson. E Jaime diz assim, mora em Piauí, Bahia, próximo de Itabuna. Se soubesse de sua presença, teria ido, né? Acompanhe minhas redes sociais, fala para eles aí, Leonardo. Acompanha Instagram, Facebook, etc e tal, que aí você fica sabendo da minha agenda. Como é que foi, Alisson, a sua recepção? O pessoal está dizendo aqui na terra do Marreco, em Maringá. Você foi bem recebido lá em Maringá? Como é que foi? Extremamente bem recebido. Fiz a aula magna da Universidade Estadual de Maringá,
uma turma muito querida, uma turma muito especial, até porque eu quero aqui também dizer para o público, rodando de norte a sul do Brasil, nós não podemos incorrer nesse erro de totalização que diz assim, os estados onde o regionalismo é proeminente, então são estados nos quais não tem o que fazer, não tem o que investir. Pelo contrário, porque nestes estados, eventualmente, existem companheiras e companheiros que apanham tanto, passam com tanto constrangimento na luta, que são companheiras e companheiros valiosíssimos. Porque é fácil falar de esquerda no ambiente onde a maioria é de esquerda. Quero ver falar de esquerda onde quase todo mundo é de direita. Então, é incrível quando eu encontro por lá gente que me acompanha há muito tempo. Leonardo, mais uma vez, sempre muito bonito isso. A turma que diz assim, Charles, só acompanho sua entrevista mensal com o Leonardo Atush. Então, as pessoas mandam abraços muito calorosos para nós dois, para você. É uma coisa muito bonita isso, enfim. Então, por todo lado tem isso. Agora, eu sei reconhecer que a massa, né, de certas regiões é mais ainda de direita. Só que, volto a falar, eu não posso só chorar. Eu tenho que olhar para todos os ambientes e dizer como é que eu consigo alavancar essa gente, como é que eu consigo tocar o coração dessa gente. Então, hoje já é chegado o momento, com 6 meses de governo Lula e com essa figura nociva já até sendo inabilitada pelo TSE para os fins eleitorais, já não dá simplesmente para dizer que vamos aqui simplesmente curar feridas do passado. A questão é o ataque. Eventualmente, o governo não vai atacar, porque o governo é um governo cujo horizonte não é de ataque, horizonte ideológico. Então, onde estão as massas para fazer esse ataque? Onde estão as massas para dar ideias, para dar movimentação e para agitar efetivamente esse contexto social? Porque com isso, o pêndulo da sociedade vai para a esquerda. E automaticamente, qualquer governo também pende para lá. Então, não se pode deixar simplesmente a direita falando e a esquerda entregando resultados, volto a falar aqui, querido Leonardo, de carrinho elétrico da China. Eu não posso só apostar nisso, porque efetivamente o carrinho elétrico da China vai ser um sopro de Deus, enfim, Deus que abençoou e coisas mais. Então, efetivamente, quando eu vou para eventos e palestras e encontros como esse, sessões de autógrafo, eu fico muito feliz, porque em todo o Brasil há gente muito idealista, gente muito sincera, com o olho brilhando e gente entusiasmada. E também feliz, Leonardo, por ver quanto a gente aqui no 247 faz a ponte de tanta gente no Brasil. Enfim, gente que a gente não conhece o nome, que está ligada nesse contexto. Então, eu sou muito contente com isso. E em Maringá, foi um desses momentos belíssimos. Enfim, até eu estou vendo aí o pessoal de Maringá mandando mensagem, o pessoal de Ilhéus também, estou vendo aí mensagem, só que as últimas aqui eu não consigo ver todas. Então, quem aparece por aí, eu estou vendo, que coisa bonita. O Luiz Parra pergunta sobre sede física dos centros socialistas, pergunta se há em Campinas, que gostaria de participar lá na cidade de Campinas. E o Física Matemática fala uma coisa interessante, que o Lula deveria implementar o chamado marxismo cultural, tão mencionado pelos bolsonaristas. No fundo, é um pouco isso que você propõe também, né? Sim, e a dificuldade enorme é que o próprio presidente Lula, ele foi organizado ideologicamente contra o comunismo. Essa é a dificuldade. O Brasil da década de 70 e 80, que formou o PT em linhas gerais, é antissocialista. Então, existe uma dificuldade geracional em pensar isto, porque, efetivamente, quase sempre, quando se fala por esse ambiente de socialismo, se fala assim, está vendo? Se vocês não apostarem na gente, no destravamento da economia burguesa, o socialismo aí vem. Então, o socialismo até para a esquerda é falado, via de regra, como ameaça. Pois bem, a leitura de mundo de uma mobilização social é fundamental, eu diria que é, hoje, a condição pela qual a gente conseguirá, em médio prazo, diminuir um pouco esta tendência avassaladora que saiu aí nos jornais domingo, de que mais de 50% do povo brasileiro teme o comunismo. A gente precisa muito rapidamente avançar nesse sentido. Se nós tivéssemos alguns aparelhos estatais que nos dessem condições mínimas de um encontro em teatro, de um encontro em biblioteca é um ponto decisivo, museu, galeria em cidade média, cidade pequena e grande, em bairros periféricos, suburbanos de cidades grandes, quanto a gente não faria. Só que muito disso depende destes aparelhos e, mais do que isso, depende de que a esquerda aprenda a não ter vergonha de lutar pelo socialismo, a falar do socialismo. Então, quem me perguntou aí de centro socialista, procure pelo Google, redes sociais. Muitas cidades do Brasil estão fazendo encontros de pessoas
para terem centros socialistas. Então, certamente você vai encontrar, se não na sua cidade, em outra, gente que já está com centro socialista e pode lhe ajudar a também construir isso na sua cidade. Então, eu diria que com uma procura de uma página, a gente consegue muita coisa. Alisson, muito obrigado. Nosso tempo chegando ao fim. Danilo dizendo que esteve lá em Maringá, agradecendo pela visita. E vamos recortar essa entrevista e depois publicá-la separadamente. Grande abraço, obrigado mais uma vez. Obrigado, querido Leonardo. Um abraço a você e a todas e todos da TV 247. Obrigado e até a próxima.